Livro de Efésios capítulo 6, do versículo 10 a o 20. Faz-se necessidade para a leitura da palavra para este tema de mensagem que é muito forte. E nos diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com orações e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glórias a Deus. Tema de mensagem: o inimigo número 1 da raça humana, divisa, seguido do inimigo número 2 dos seres humanos, pensamento, pregar a palavra de Deus e revelar o sobrenatural não espanta, e sim espanta o diabo e o pecado. Glórias a Deus. Se prepare, que o argumento é forte aqui hoje. Deus vai falar com a tua vida e com a minha vida, aqui nas ondas amigas desta emissora de rádio. Você que está me ouvindo pelas ondas magnéticas desta emissora, saiba muito bem: tu serás esclarecido para a glória de Deus Pai. E você que está me vendo e me ouvindo pela internet, saiba de uma coisa: você vai ser esclarecido de um jeito aqui dos quais você ainda nunca ouviu. Mas Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, porque a mesma palavra que vai para aí, vem para cá e corta para os dois lados para edificação. Ela corta o mal pela raiz e restaura as vidas para a honra e glória do Deus que fez o céu e a terra. Se prepare para ser impactado nessa hora, porque Deus quer falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui no dia de hoje. Ouça o soar da trombeta de Deus. Antes de eu entrar neste manto da revelação, eu tenho que deixar um recado por escrita falado. O recado que eu tenho para dizer, primeiramente, vai para os meus ouvintes, que sempre está nos dando o ar da audiência no seu lar, no seu comércio, na rua, na casa, no ônibus, no jegue móvel, em todos os meios possíveis, aonde a minha voz está indo pelas ondas magnéticas desta emissora de rádio. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus, por estar nos ajudando na evangelização. Glórias a Deus. E eu quero deixar também um recado para os internautas.
para aqueles que estão nos vendo e ouvindo pela internet. Eu quero deixar um recado para você do Face, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp e do YouTube. Glórias a Deus. Deus vos convoca nessa reta final para evangelização com as ferramentas que têm chegado em vossas mãos. As redes sociais, unida à rádio, à televisão e o jornal, são ferramentas poderosas para a evangelização. Se no livro de Ezequiel está escrito que Deus vai requerer conta de uma alma, imagine você, principalmente do Face, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp e do YouTube, porque você sabe catalogar e contar quantas pessoas estão com você. Você que tem 500 amigos, 1000 amigos, 2000 amigos, 3000 amigos, 4000 amigos, 5000 amigos, sei lá quantos amigos tem com você. Eu só sei uma coisa, e eu falo sem ter medo de errar. Se Deus vai requerer conta de uma alma, Deus vai requerer conta, imagine você com mais de 5000 pessoas junto contigo, e você não tem coragem de falar de Jesus. Pelo contrário, você se torna advogado do diabo e juiz dos seres humanos. E não foi isso que a palavra de Deus nos ensinou, não. A palavra de Deus nos ensinou a ser juízes para julgar as obras das trevas e condenar a operação de Satanás nesse mundo e a operação dos demônios. Deus te chamou para ser juiz, para condenar as obras das trevas e ajudar meu Deus do céu, a advogar os nossos irmãos que estão sendo condenados por Satanás, aos nossos irmãos que estão sendo condenados porque se desviaram e não conseguem ter força para voltar. Deus te chamou para restaurar a vida, para renovar a vida e para salvar a alma, porque quem ganha a alma sabe o é. Deus te chamou para ser juiz, sim, para dar a sentença e condenar as obras de Satanás e dos demônios. Meu Deus do céu, irmão, isso não está lá nem no meu script, mas está descendo aqui fresquinho e eu vou entregar tudinho que Deus está mandando eu entregar aqui hoje. Nem nos bolsos não está. Abra os teus olhos espirituais. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Deus te chamou para fazer a diferença. Por causa dessas almas que estão contigo, ou você vai se salvar, ou você vai ser condenado. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas, irmão, eu sou uma pessoa culta. Eu sou uma pessoa intelectual, eu sou uma pessoa inteligente, irmão, eu sou uma pessoa popular. Se eu ficar falando de Jesus nas redes sociais e se eu me apresentar como cristão, eles vão deixar de ser meus amigos, eles vão deixar de estar comigo, muitos vão até me excluir da rede. É melhor você perder nessa vida e ganhar no céu do que você ganhar nessa vida e perder no reino dos céus. A Bíblia diz assim, foi Jesus quem falou isso: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também se envergonharei dele perante meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Faça a vontade de Deus, porque não é a primeira vez que Deus está te avisando. Deus está te avisando antes dele dar a sentença, porque se ele der a sentença de cobrança, eu não quero estar na tua pele por causa da omissão da palavra de Deus. Deus te chamou, não é para você ser palhaço, não é para você ser artista e nem para ser apresentador das trevas. Deus te chamou para você ser profeta, para você ser diferente, para você fazer a diferença e ganhar almas para o reino dos céus. Meu Deus do céu. Aí você quer estar lá no Face, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e no YouTube, parecendo mais um palhaço do que um servo de Deus. Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai ganhar aquelas almas? E outros, ainda pior ainda,
aqueles que se dizem servos de Deus, parece até frango em época de açougue. Começa a mostrar tudo, começa a querer fazer propaganda. O teu corpo é templo do Espírito Santo, e aquele que destrói o templo, Deus o destrua! Sede santo como ele é santo. Meu Deus do céu! Use sim as redes sociais para ganhar alma. Use a emissora de rádio para ganhar alma. Use a televisão para ganhar alma. Use os jornais e a revista para ganhar alma. E use a tua própria vida para testemunhar e ganhar almas. Meu Deus do céu! Vamos ao que nos interessa. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, cheguei. Que a palavra de Deus esteja entre vós. E ela está. Porque o Espírito de Deus aqui vai operar. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem resposta para a tua vida e para a minha vida todos os dias. E detalhe, são 66 livros para você criar diversos tipos de assuntos, para você pregar, para você narrar, para você cantar, para você testemunhar histórias que te garanto que um ano você não teria tempo para falar a Bíblia Sagrada toda, do Gênesis até o Apocalipse. Se está lhe faltando o assunto, é porque você não tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito desse mundo. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, fala de Deus. E quem é do mundo, fala das coisas do mundo. Ser profissional é uma coisa. E ser mundano é outra. Você estudar, ter o teu segundo grau, faculdade, ter o teu seminário, está corretíssimo. Faça. Agora, você se mundanizar, você querer se apresentar mais como um palhaço do que como um servo de Deus? Meu Deus do céu. Vamos ao que nos interessa. O inimigo número 1 da raça humana, seguido do inimigo número 2 dos seres humanos, o diabo e o pecado. Por muito pregar nesta emissora de rádio, por muito pregar pelos eventos, por muito pregar em congresso, em ar livres, e por onde eu tenho passado, na escola, no trabalho e nas ruas, muitas pessoas chegaram até mim e falaram assim: irmão, para com esse negócio de Bíblia, para com esse negócio de palavra, para com esse negócio de juízo final, isso aí espanta o pecador. E ao ler a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus pregada profeticamente na revelação dos céus só espanta duas coisas: o diabo e o pecado. O diabo porque não aguenta a palavra de Deus, e os demônios também têm que se retirar. E o pecado porque aonde há pecado, a palavra de Deus denuncia e a pessoa é restaurada. Por isso o inimigo número 1, que é o próprio Satanás, que luta contra toda a raça humana, ele tem do lado dele o inimigo número 2, que é o pecado. O maior inimigo do homem, junto com Satanás, é o pecado. Porque só reconhece que é um pecador aquele que ama a palavra de Deus. Agora, aquele que ama o pecado rejeita a palavra do Senhor. E muitos hoje não estão preocupados com o pecador na igreja. Eles estão preocupados com o contribuinte. Porque se eles estivessem preocupados com o pecador, eles pregariam a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus é. Porque a palavra de Deus diz que no céu a imoralidade, a abominação, o incesto e a confusão anormal animal não entram nos céus.
E essas coisas, hoje, nos tempos atuais, têm amparo da lei. Todo tipo de imoralidade, abominação, incesto e a confusão anormal animal está tendo um amparo da lei do homem. Mas o Deus que fez o céu e a terra não aprova isso. Porque no céu não entra pecado. No céu vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os homicidas e qualquer um que ama e comete a mentira. Mas, irmão, quem é que está por trás de todas essas coisas que a lei do homem está aprovando? Isso é fácil de identificar. A questão é de ordem espiritual, não é de ordem natural. Se nós procurarmos entendermos o mundo invisível, a região dos espíritos desencarnados, a gente vai ver que há uma luta das trevas contra a luz. Há uma luta de Jesus Cristo para poder resgatar a tua vida das obras de Satanás. Mas para isso, você tem que ler a Bíblia Sagrada. Irmão, irmãs e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui no dia de hoje. O por causa de quê? Que há muitas pessoas que odeiam a palavra de Deus. Me explique por causa de quê? Intitularam vários termos ou vários títulos concernente à Bíblia Sagrada, dizendo que a palavra de Deus é preconceituosa, que a palavra de Deus tem racismo, que a palavra de Deus tem preconceito, que a palavra de Deus tem isso. Mentira, irmão. A palavra de Deus não tem nada disso. A Bíblia Sagrada não tem nada. A Bíblia Sagrada é um local do amor de Deus. Só que Deus é amor, mas também é justiça. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Agora, aquele que quer viver no pecado, ele vai dizer que a palavra de Deus é preconceituosa. Veja como que está crescendo o nível de imoralidade, o nível de abominação, o nível de incesto, que é a famosa pedofilia, e o nível de confusão animal anormal. Irmão, o que é isso? Confusão anormal animal. Se já não bastasse o homem com homem e a mulher com mulher, eles começam a se enjoar dessa situação e começam também a se deitar com os animais. Vê os absurdos que aparecem na televisão e no jornal. Um pegou a jumenta, o outro pegou a porquinha, o outro pegou a galinha, e aí sucessivamente os homens cometendo atos sexuais com os animais. Isso está na Bíblia também. Isso está na palavra de Deus. Mas, irmão, quem está patrocinando toda essa palhaçada? É o inimigo número 1 da raça humana. O inimigo número 1 da raça humana é Satanás e os demônios. Seguido do inimigo número 2, que é o pecado. Os dois acompanham junto. Irmão, estou só na introdução, nem comecei a pregar ainda. Vamos lá, que o tempo corre. Meu Deus do céu. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus te deu autoridade e poder. Não é para você pisar no teu irmão, não é para você pisar no próximo, não é para você tirar o ser humano como teu inimigo. Deus te deu autoridade e poder para pisar serpente, escorpião e toda a obra do inimigo. Escorpião é os demônios e serpente é Satanás. Meu Deus do céu, eu vou entregar todinho aqui hoje, irmão. Não vou levar nada para casa. Que autoridade e poder é essa que você tem? Que você levanta contra o teu próximo e não tem coragem de repreender as obras das trevas. Vamos lá, continuando. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura
pastor, os telespectadores. Muita gente já caiu na cilada do diabo. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. E a palavra do Senhor assim diz: ai de quem pelo qual vem o escândalo. Era melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido. Irmão, tem muita gente que está pecando hoje dobradamente. Mas, irmão, como assim? Me explica. Através das redes sociais. Muitas pessoas estão escandalizando no Face, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e no YouTube. E esses que estão escandalizando são aqueles que se dizem servo de Deus. E Deus falou: ai de quem pelo qual venha o escândalo. As redes sociais é para você evangelizar e falar de Jesus. Agora a tua vida pessoal, os teus problemas, resolve entre quatro paredes. Não envolva uma multidão de gente, porque você vai afastar vidas do Evangelho e Deus vai te cobrar o sangue dessas almas. Vamos continuando, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Em outras palavras, Deus te chamou para pelejar contra Satanás e os demônios. Você é juiz ou é advogado? Não, irmão, não entendi o que você... A sua colocação, entendeu? Não, vou abrir a tua mente. Você é juiz ou advogado? Porque Deus te chamou para ser juiz, para condenar as obras das trevas. Mas não, você quer ser advogado do diabo. Você chega até um ponto de dizer que nem tudo é o diabo. É mesmo, né? Quanto é que o inimigo espiritual está te pagando para advogar a causa dele? Quanto? Porque na Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você quer dizer isso aqui? Contra o ser humano, contra o teu próximo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus, quando estava aqui na terra, irmão, aonde ele via uma pessoa oprimida pelo diabo, ele libertava aquela pessoa. Ele chegava e ele fazia a obra. Só que nós devemos vigiar. Porque nesta última atualidade, o inimigo tem persuadido a muita gente, assim como ele fez com a terça parte dos anjos dos céus, persuadindo para o lado dele. A palavra de Deus diz assim: existem duas passagens bíblicas que o diabo tem maior medo. A primeira já se cumpriu. Creio eu, pensamento meu, que o diabo está de esparadrapo até hoje lá no inferno. Pensamento meu, conjectura. Mas não, por quê? O diabo está de esparadrapo lá no inferno, irmão, com o chifre quebrado ainda. Ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia já se cumpriu. Quando Jesus dá o brado lá na cruz, está consumado. Aí vem raio, trovões, terremoto. Essa profecia se cumpriu. Quando Jesus falou, está consumado. Jesus morreu, ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, você acha que ele vai aonde? A Bíblia diz que ele vai lá embaixo, acertar as contas com o diabo. E sabe o que Jesus fez? Isso aqui, ó, que está em Gênesis 3,15. Este te ferirá a cabeça. Creio eu
que o diabo está de esparadrapo até hoje na cabeça, irmão. E detalhe, com o chifre quebrado ainda, porque no livro de Amós diz, corta ele o vosso chifre. Está entendendo aí o mistério? Tudo isso é Bíblia. Aí mais à frente, o Espírito Santo enche o apóstolo, e em Romanos capítulo 16, versículo 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás e os demônios debaixo de vossos pés, igreja. É uma profecia maior mais na frente. Por isso, saiba de uma coisa: o teu inimigo é Satanás e os demônios e o pecado. Procura se achegar a Deus. Não se iluda com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida é passageiro. Vai passar, vai acabar. E depois diante de Deus, se você partir hoje, a Bíblia diz o que tu tem preparado e para quem será. Vamos continuando aqui na leitura da Bíblia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Sabe por causa de quê? Porque o império das trevas vai lutar para que você não venha se achegar a Deus, você ainda que não aceitou Jesus. E o império das trevas também vai lutar para tirar você que está na igreja, te iludindo, falando que as coisas do mundo é boa, fazendo você deixar a Bíblia de lado. Por isso que está esse esfriamento. Que as pessoas não têm mais prazer em ler a palavra de Deus, e sair o espírito do anticristo, esfriando as pessoas. Você quer ver uma coisa? Em Mateus capítulo 4, o diabo ele vem até Jesus querendo dar uma de pregador. E ele extrai duas passagens da Bíblia dizendo: Jesus, está escrito. O próprio Satanás falou isso para Jesus. E você acha que também não deve falar para a minha vida e para a tua vida, para tentar tirar do caminho? Nem tudo é o que está escrito. Deus só quer o coração. Cuidado com essa conversa que vem do inferno. Lá em Marcos 5, do versículo 7 em diante, a gente observa demônios clamando a Deus. Isso tudo é Bíblia. Os demônios começaram a clamar ao Criador. Mas, irmão, por causa que eles não clamaram ao chefe deles, Satanás? Porque eles sabiam que Satanás havia apanhado Jesus 40 dias no deserto. Jesus, ó, deu uma coça no cão 40 dias no deserto. Aí os capirotos, que estavam possuídos o corpo de um homem, não viram uma outra opção a não ser clamar a Deus. E você vai ver lá na Bíblia que os demônios estão clamando a Deus. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Deus te deu poder para pisar serpente e escorpião, não teu próximo. Aí no livro de João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então como é que muitos estão dizendo por aí que nem tudo é o diabo? O inimigo número 1 da raça humana, de toda a raça humana no mundo inteiro, é Satanás e os demônios.